ainda, para depois nós avançarmos em relação à própria comunidade internacional, mas em relação ao protagonismo do Brasil, né, essa coisa de que, de repente, Dilma Rousseff se vestiu de verde há bem pouco tempo, porque o discurso era muito diferente do discurso de Marina Silva, que tem uma causa de vida e houve até os problemas que houve em relação ao governo, considerando a urgência que o governo, o presidente Lula, a ministra Dilma, tinham em relação aos projetos do PAC. Aquele fora, aquela gafe que Marina Silva deu, que está na internet. Dilma? Para quem... Aqui, Dilma, Marina Silva não, Dilma deu. Cometeu. Que está na internet, quando ela disse meio ambiente é sem dúvida nenhuma uma ameaça ao desenvolvimento sustentável, e isso significa que é uma ameaça ao futuro do nosso planeta e do nosso país, houve uma compreensão, passou batido, ninguém, só entre aqui os brasileiros é que deram risada, acharam graça daquilo, ou seja, ela não incorporou o discurso a ponto de ter uma coerência entre o que ela proferia e o que ela pensa? Eu acho que sim, porque ela não traz a questão ambiental ao longo da vida dela. Não é um valor incorporado? Não é. Espero que um dia seja. Nela e em todos os cidadãos brasileiros. Mas não é. Está na cara. Nós estamos sendo cruéis pensando assim, professor? Ou está em jogo mesmo? Foi um ato falho ali, de repente, campanha eleitoral. Fora, coitada, naquela tribuna, né, com um olhar internacional. Maria Lídia, uma pessoa pública que faz discurso toda hora, viu, acaba não tendo esses atos falhos. E quando ele tem um ato falho, tem um assessor logo que... corre para salvar. Corre, etc. e tal, tudo. Eu acho, viu, que foi um ato falho. Freud explica, né? Mas eu acredito que no DNA dela, viu, está, quer dizer, não é um ato falho. Se o Capo Bianco disser que o meio ambiente é uma ameaça, é uma ameaça, eu vou achar que ele bebeu demais por causa das festas natalinas, não é mesmo? Mas se a Dilma disser isso, eu ficaria pensando, se ela vai ver, ela vai defender, ela é uma pessoa aguerrida, etc. e tal, e vai justificar, porque a gente, aliás, o ministro Lobão repete isso todo dia, né? De que efetivamente os ambientalistas estão prejudicando o desenvolvimento brasileiro. Ele acredita mesmo. Mas para ele também o apagão é por conta da chuva. É, isso mesmo, né? Exatamente. Então, é que é jornalista. Existe uma ignorância, né, por formação em relação à questão tão específica. Mas acontece, né, aí, Maria Lídia, veja bem, eu acho que quem está no governo, você não pode exigir e nem querer que todas as pessoas que sejam em postos importantes no governo tenham o conhecimento total das coisas, o conhecimento profundo sobre tudo. Não agora, pode esperar que não falem, não opinem. Mas né? o que você não pode fazer é inverter a lógica de um processo internacional desta magnitude e importância. Ou seja, nós temos no Brasil 2 ministérios temáticos que trabalham a questão das mudanças climáticas desde sempre. E temos um ministério que é o organizador da diplomacia, que é o Itamaraty. Então nós temos meio ambiente, ciência e tecnologia com o conteúdo. E temos o Itamaraty, que organiza o debate do ponto de vista diplomático. Isso. Ora, você não pode, numa conferência desta importância, de repente, fazer o que nunca foi feito no Brasil. Substituir os legítimos titulares do tema por alguém que não tem nenhuma relação com o tema. Então se transformou Copenhague num palanque. Ora, isso não é admissível. Isso tem... Agora, essa politização da COP15... Quem salvou a participação brasileira foi o presidente Lula. Porque, de fato, ele fez uma presença muito importante lá. Se ele não tivesse ido, teria sido uma catástrofe. Agora a politização, Ricardo, da COP15, foi só o Brasil? Obama jogou também para o eleitorado? O primeiro-ministro chinês também estava ali. Eu acho que são democracias, os Estados Unidos e o Brasil, diferentes. A China é um país autoritário. A gente não pode perder isso de vista. Sim, mas de qualquer forma tem um jogo político de convencimento. Quer dizer, não está ali esperando democraticamente o suporte da população. Mas joga para a população. Eu não me também, lembro, né? há muitos anos, desde 48, ouvi falar que o eleitor chinês, a população chinesa pressionou. Não tem. Isso é uma coisa muito difícil de ser organizada. Agora, o Obama, ele está ali para uma possível pressão, ou para um lado ou para o outro, da sua população, do seu eleitor, do povo norte-americano. Mesma coisa o Brasil. O presidente Lula, sem dúvida que fez um discurso, eu fiquei olhando para ele, eu sou jornalista já há algum tempo, assim, ele mesmo disse que ele estava se lembrando do tempo que ele era sindicalista lá, quando ele participou da reunião com os chefes de Estado, todo mundo discutindo. É verdade. Agora, ele tem uma forma de discursar que é muito envolvente.
Quando ele foi aplaudido 4 vezes, a Câmara voltava para o público, eram os países, os representantes dos países mais pobres, claramente, que estavam aplaudindo. Quer dizer, o Lula é bom de jogo de CD, ele sabe fazer isso. Só faltou ele dizer que com 80% que o Brasil tem de energia limpa, de fonte de energia, só faltou ele dizer, ó, não vamos mais fazer o pré-sal. Né? Só faltou isso, porque vira também um pouquinho de incoerência, eu acho. Leonide, deixa eu responder a sua pergunta. Se foi só o Brasil que politizou. Sem dúvida, eu acho que foi só o Brasil. Só? Eu acho que sim. E politizou no sentido positivo. Porque